Boa noite, igreja, mais uma vez. Talvez você está assistindo isso e pensando, peraí, a gente não falou sobre a Arca de Noé semana passada? Sim, tá, você estava aqui, falamos, só que, gente, essa história é tão boa, tem tanta coisa boa assim, que quando eu estava estudando, para a semana passada, eu percebi que tinha muita coisa que eu não, por causa do tempo, eu não conseguia incluir na mensagem. Não queria ter pressa, eu queria ver realmente, ou passar aquilo que Deus está nos ensinando através dessa história. Lembra que essa série de mensagens é chamado A Fé de uma Criança, e a ideia é que nós estamos pegando as histórias do Antigo Testamento, aquelas histórias que geralmente é passado para as criancinhas na escola dominical, é usado como material exclusivamente para as crianças, e fazendo cada um entender que não é só para as crianças, essas histórias são para nós hoje, e nós temos muito para aprender através dessas histórias. Então, se você é adolescente, jovem, adulto, velho, não importa, Deus tem grandes lições através disso. Sim, Ele usou essas histórias para moldar a nossa fé quando éramos crianças, mas Ele vai continuar a mudar, ou mudando a nossa fé, através dessas mensagens. Então até agora nós já temos falado sobre a história da criação, lembra? Foi a primeira história. Depois o pastor Nanin também falou sobre a história de Sansão, e semana passada começamos a história sobre a Arca de Noé, e nós vamos continuar. Rapidamente, antes de continuar, se você perdeu uma dessas pregações, você gostaria de assistir de novo, ou se você assistiu e gostou, quer escutar mais uma vez, procura no nosso site, o site da igreja, tá bom? ibntcj.com.br, certo, Paulo? Acertei. Vai lá, procura, que você vai ver todas as pregações registradas no site, tá bom? O que é muito bom e maravilhoso sobre essas histórias fascinantes do Antigo Testamento é que cada história mostra para a gente, nos ajuda a entender mais sobre nosso Deus, mais sobre quem Ele é, mais sobre como Ele reage e qual é a vontade dEle para essa terra e para a minha e para a sua vida. E isso deve ser o nosso desejo. O nosso desejo deve ser, cada vez que nós abrimos a palavra, nossa mentalidade deve ser essa: Pai, mostra para mim quem o Senhor é através da sua palavra. Eu quero te conhecer melhor, eu quero saber como o Senhor age em certas situações, eu quero saber qual é a sua vontade para mim nessa terra. Só que muitas vezes nós acabamos abrindo a nossa Bíblia, ou chegamos na igreja procurando e buscando aquilo que Deus pode fazer para nós, como que Deus pode encaixar nos meus planos. Sabe, como que Deus vai satisfazer os meus desejos e cumprir os meus planos que eu já decidi para a minha vida? Às vezes a gente abre a palavra e fala: tá bom, Deus, estou aqui, estou na igreja, abri a palavra, agora eu quero saber, fala para mim, como que o Senhor vai realizar todos os meus sonhos e cumprir todos e satisfazer todos os meus desejos? Isso deve ser o contrário. Quem somos nós para demandar algo de Deus? Na verdade, nós devemos estar falando: Deus, estou aqui hoje, neste momento, eu abrir a sua palavra agora, eu estou na igreja, agora por favor, Pai, revela para mim quem o Senhor é, quais são os seus planos, quais são os seus desejos, e mostra para mim como eu consigo encaixar a minha vida nos seus planos, a minha vida, e viver a minha vida de acordo com a sua vontade e os seus desejos. Espero que isso é a sua mentalidade hoje. E ao abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 6, você já pode até abrir se você quiser, nós estamos fazendo isso. Deus, o que o Senhor quer revelar para nós através dessa história, a Arca de Noé? Quais são os seus propósitos para as nossas vidas através dessa história? Lembra que a semana passada nós aprendemos sobre o ódio que Deus tem contra o pecado. Essa história deixa bem claro o quanto Deus odeia o pecado dentro da sua criação. Por quê? Porque Ele sabe o quanto é mal, quanto faz mal para aqueles que Ele tanto ama. Como destrói a criação que Ele criou com tanto carinho e tanto amor. É por isso que Ele odeia o pecado, Ele não permite o pecado em nossas vidas, porque Ele sabe o quanto que aquilo vai fazer mal para nós, e como vai totalmente contra o seu caráter e a santidade de Deus. Em Gênesis 6, versículo 5,
Só para recapitular um pouco, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gente, o pecado é uma doença espiritual, que vai espalhando dentro da nossa alma, e pouco a pouco vai nos destruindo, e pouco a pouco vai nos corrompendo e matando a nossa alma. O pecado tem o poder de totalmente corromper alguém, de escravizar, de endurecer o coração, de tal forma que as pessoas conseguem chegar ao ponto, como eu falei na semana passada, a sentir prazer em praticar toda espécie de maldade, a se entregar 100% em toda espécie de perversão e violência, perversidade e violência, porque eles brincam com o pecado, eles deixaram o pecado ter essa habitação na sua vida. E é isso que tinha acontecido com 99,9% da humanidade na época de Noé. Foram totalmente corrompidos, violentos, perversos, dominados, escravizados pelo pecado. Nós vemos em Gênesis 6:8, que de repente fala: Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Por quê? Porque o Noé era diferente. O Noé era um homem íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus, que significa, ele continuou tendo um relacionamento com Deus. Ele não foi influenciado pela cultura, ele não foi persuadido pela sociedade ao seu redor. Ele tinha Deus como número 1 na sua vida, e a prioridade, e por isso que Deus mostrou benevolência a ele. Então isso foi da semana passada, e de repente em versículo 13 nós chegamos a um ponto em que Deus começa a revelar para Noé tudo que ele vai fazer, como ele vai destruir a terra junto com os seres humanos e os animais, por causa dessa perversidade, por causa da violência. Era a única solução naquele momento para Deus, era o que ele desejava fazer para eliminar mesmo o pecado. Então olha comigo em Gênesis, versículo 13, esse trecho não vai estar no telão, tá? Você vai ter que abrir a sua Bíblia mesmo, se você quiser acompanhar. Então mais uma vez, Gênesis 6, começando em versículo 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista-a de piche, por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Licença. Versículo 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Então, para resumir, tudo que Deus falou agora para Noé era: escuta, Noé, eu vou completamente eliminar o povo rebelde, esse povo que escolheu voluntariamente a se entregar por completo ao pecado e à violência e à maldade. Eu vou totalmente destruir esse povo, eu vou julgar, a minha ira sobre o pecado vai ser derramado sobre eles. Toda criatura debaixo do céu será totalmente destruído, não porque eu errei, mas porque eles escolheram a andar de tal forma que se tornaram inimigos de mim, se entregaram ao pecado.
vou destruir tudo. Mas eu vou providenciar uma salvação para você. Eu vou dar um jeito de salvar. Eu vou providenciar um caminho para que você não seja destruído. Agora, Noé, escuta tudo que eu falo. Presta bem atenção nas minhas palavras que eu vou te falar agora. Se você fizer tudo de acordo com as minhas instruções, se você confiar em mim, naquilo que eu estou falando para você, e obedecer, você será salvo. Você junto com a sua família será salvo. Alguém tá vendo alguma sombra, alguma coisa familiar aqui do Novo Testamento? Isso aqui não é uma imagem perfeita do Evangelho de Jesus Cristo? Não é exatamente, é perfeito. Através dessa história, Deus também está apontando para aquele dia, o último dia, a volta de Cristo, quando Ele vai vir e Ele vai levar os santos, aqueles que seguiram Ele e obedeceram Ele nessa vida, e Ele vai totalmente destruir e julgar essa terra por causa dos seus pecados. E da mesma forma que Ele falou com Noé agora, Ele fala conosco exatamente neste momento, neste instante, através do seu Filho, através da palavra de Deus, que Ele está providenciando, e já na verdade providenciou um caminho para ser salvo, para a salvação, e que nós aqui hoje prestamos bem atenção na mensagem dEle, em tudo que Ele fala para nós na sua palavra, e fazemos exatamente aquilo que Ele deseja que nós façamos, nós também seremos salvos da destruição e da ira de Deus sobre todo o pecado. Ele providenciou a salvação. E qual é a salvação? Na época de Noé era a arca, para nós hoje é Jesus Cristo. Jesus Cristo. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, ou seja, não seja destruído, não vai viver uma eternidade afastado de Deus, mas tenha a vida eterna. A sua palavra fala que se nós confiamos nas palavras de Deus, e nos arrependemos dos nossos pecados, e colocamos a nossa fé e confiança em Jesus Cristo, nós seremos salvos da destruição que há de vir um dia. Deus enviou o seu Filho para ser a nossa arca. Da mesma forma que Ele providenciou salvação para Noé, Ele tem feito isso para cada pessoa aqui hoje à noite. E da mesma forma que Ele fala para Noé entrar na arca, se você já leu um pouquinho dessa história, chega um ponto na história em que a arca estava pronto e completo, e Deus já estava prestes a realmente mandar o dilúvio. Ele fala para Noé: agora entra na arca, você e sua família, entra e fica lá, para que você seja salvo. Da mesma forma que Ele mandou Noé entrar na arca, Ele manda cada pessoa aqui entrar numa aliança, num relacionamento com Jesus Cristo, e permanecer nele até o final. A Bíblia fala que enquanto nós permanecemos nele, Ele vai permanecer em nós, e assim cada um será salvo, seguro e salvo da destruição. Eu acho incrível que uma das primeiras histórias na Bíblia já começa a apontar para Jesus Cristo. Gente, na verdade, tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele é o centro, Ele é o foco, Ele é o alvo, Ele é o Salvador, e tudo aponta para Ele, incluindo essa história. E através dessa história, Ele nos ensina um pouco mais sobre a natureza da salvação de Deus. Agora, nós vamos focar um pouco nessa salvação, como funciona. Lembra que Deus, Ele providencia a salvação. Sem Deus iniciando tudo isso, sem Deus criando um caminho, uma forma para o ser humano ser salvo, ninguém teria chance, ninguém teria esperança. Isso é certo. E Ele oferece esse caminho, Ele oferece essa salvação para todos. Só que, no mesmo tempo, essa salvação vem com certas condições. Vem com condições. E é isso que nós vemos também nessa história com Noé. Deus providenciou o caminho, a salvação para Noé, mas Noé teve que cumprir certas condições para ele ser salvo. Não é diferente para nós aqui. E vamos focar o resto dessa pregação nessas 3 condições sobre a salvação.
Primeira condição que nós vemos através dessa história, primeira condição para receber a salvação é fé. É a fé. Na verdade, essa história fala muito sobre a fé de Noé. Olha em Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Imagina o que passou pela mente, ou pela cabeça de Noé, no momento em que Deus chegou para ele, e começou a explicar tudo que ia acontecer. Às vezes a gente lê essas histórias rápidas e não paramos para pensar o que ele realmente sentiu. O que você sentiria naquele momento em que Deus chega e fala: olha, eu vou destruir tudo. Tudo que você conhece durante esses 500 anos de vida vai ser destruído. A sua casa, os seus bens materiais, todas as pessoas que você conhecia, essa vida que você construiu, aquilo que você estava acostumado nessa terra, um dia vai completamente ser aniquilado daqui. O que entra na mente naquele momento? Ele pensar: caramba, um dia eu vou estar vivendo numa terra, só eu e minha família, mais ninguém, e alguns animais. O mundo dele completamente mudou naquele momento. Deus ia começar basicamente do zero com ele. Olha que responsabilidade. Ele nunca tinha visto nada assim na sua vida. Nunca houve um dilúvio antes disso para ele ter uma referência e falar: ah, é dilúvio. Já vi alguma vez, então realmente eu acredito que é possível. Nada. Ele nunca viu nada assim. E será que ele olhou para Deus e falou: peraí, um dilúvio? Estou tentando imaginar na minha mente como que é um dilúvio, sabe? Será que é até possível tanta água assim para cobrir a terra inteira, para destruir tudo? Não sei, nunca vi. Será que é possível isso? Será que ele olhou para Deus e falou: Deus, olha, a arca que o Senhor está pedindo que eu construa é muito grande, e vai exigir muito tempo, muita dedicação, muito esforço, e se eu vou dedicar tanta energia e tempo para aquilo, eu quero ver um pouquinho de chuva primeiro. Tem como fazer chover primeiro, para eu entender melhor a situação? Se eu ver isso, aí sim, eu vou obedecer, aí eu vou construir a arca. Ele não falou isso. Ele simplesmente falou: Deus, tá bom, nunca vi, eu não faço ideia de como isso vai ser, mas se o Senhor falou que vai acontecer, para mim tá pronto, acabou, vai acontecer. Eu não preciso ver com meus próprios olhos para acreditar no Senhor. Eu acredito, eu confio. O Noé foi salvo da destruição porque ele verdadeiramente acreditava naquilo que o Senhor falou que ia fazer. Ele teve uma fé verdadeira em Cristo. E para nós aqui hoje, às vezes nós não tomamos nenhum passo de fé sem querer ver um sinal primeiro de Deus. Deus, se o Senhor quer que eu faça isso para o Senhor, ou começo a evangelizar essa pessoa, pelo menos manda um sinal primeiro para mim. Não, nós não vemos Deus, nós nunca enxergamos Jesus Cristo com nossos próprios olhos, mas nós acreditamos nele, nós confiamos nas suas palavras. 1 Pedro capítulo 1, versículos 8 e 9, fala assim: mesmo não o tendo visto, falando sobre Cristo, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A salvação vem através dessa fé, mesmo não enxergando, vem através de confiar em Deus, de falar: eu não preciso ver, eu não preciso enxergar com meus olhos, mas eu confio no Senhor, e eu acredito que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor falou que vai fazer. Eu te amo mesmo sem te ver. Hebreus 11, versículo 6 fala assim: sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sim, a fé tem tudo a ver com a salvação. Sem fé ninguém agrada a Deus, sem fé nenhuma pessoa será salvo. Tem que acreditar. Você acredita?
Você acredita de verdade em Deus? Muitos falam que acreditam. Muitas pessoas, até dentro das igrejas, declaram que acreditam e têm fé em Jesus Cristo, mas olha, as suas vidas não demonstram isso. A sua vida não prova nada da sua fé. Sabe como eu posso saber se eu tenho fé verdadeira ou você tem uma fé verdadeira? Através do seu estilo de vida, através das suas ações. A fé verdadeira leva à obediência, que é a segunda condição para a salvação. A obediência, olha só, Hebreus 11:7. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, isso é uma rima legal. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar de sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A fé de Noé é famosa, não é? A fé de Noé é famosa, mas sabe que se ele não tivesse obedecido os mandamentos, as instruções de Deus, ninguém aqui, nem hoje estaríamos falando sobre esse homem. Por quê? Ele teria morrido, se afogado, junto com o resto, naquele dilúvio. Mas não, nós hoje falamos que grande fé que Noé tinha. Olha que incrível, olha que grande exemplo. Por quê? Porque aquela fé levou ele a obedecer. Ele obedeceu às instruções de Deus. E ele criou ou construiu a arca. Em Gênesis 6, versículo 22, no final daquele capítulo, depois que Deus ordena e fala tudo para ele que ele precisa fazer. Essa frase é muito legal, esse versículo, simples. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Não tem diálogo, não tem discussão, não tem ele tentando lá falar, Deus, mas não tem como eu fazer isso, não tem como eu construir uma arca um pouquinho menor, não tem como o Senhor, sabe, mudar um pouquinho dos planos, que vai ser difícil para mim, não vai ser fácil, vai ser muito cansativo. Não, é simples. Deus manda, ele acredita, e essa fé leva ele a obedecer tudo exatamente como o Senhor lhe tinha ordenado. E se o Noé tinha falado, Deus, beleza, confio no Senhor. Sabe, tudo aquilo que o Senhor falou sobre o dilúvio, beleza, eu acredito, e olha, obrigado Senhor pela salvação que tens providenciado para mim. Muito obrigado. O que teria acontecido se ele tivesse, depois disso, totalmente ignorado as instruções de Deus para construir a arca? É lógico, é fácil, ele não estaria na palavra de Deus mais, a gente não estaria falando sobre a fé dele. Mas infelizmente, gente, tantas vezes nós acabamos fazendo o que eu falei agora. Nós falamos, Deus, eu confio no Senhor, eu acredito, obrigado pela salvação, obrigado por Cristo, que o Senhor enviou para morrer por mim. E depois de declarar fé e gratidão, ignoramos as instruções de Deus, colocamos para o lado, porque talvez é um pouquinho difícil, é um pouquinho cansativo. O cristianismo moderno fala para você, é só ter fé, só declara fé em Cristo. A obediência é algo bom que você deve fazer, seria bom, é uma boa ideia, mas a obediência realmente não tem muito a ver com a salvação, é mais a fé mesmo. Eu quero ler uma coisa para você, que quando eu li um trecho numa revista, chamada Verdade, Truth Magazine, foi publicado lá nos Estados Unidos muitos anos atrás. Um homem cristão, um líder cristão lá nos Estados Unidos escreveu isso. Por favor, presta atenção no que ele escreveu. É uma mentalidade totalmente contra a palavra. Olha só, ele fala, tomamos a posição de que os pecados de um cristão não condenam sua alma. A maneira como um cristão vive, o que ele diz, seu caráter, sua conduta, ou a atitude para com outras pessoas, não tem nada a ver com a salvação de sua alma.
as orações que um homem pode rezar ou orar, todas as Bíblias que ele pode ler, todas as igrejas às quais ele pode pertencer, todos os cultos que ele pode atender, todos os sermões que ele possa praticar, e todas as dívidas que ele possa pagar, todas as ordenanças que ele possa observar, todas as leis que ele possa manter, todos os atos benevolentes que ele possa realizar, não tornará a sua alma um pouco mais segura. E todos os pecados que ele possa cometer, desde a idolatria ao assassinato, não tornarão sua alma mais ameaçado. Qual Bíblia que esse rapaz estava lendo? Mostra para mim um lugar na palavra onde ele fala que não tem nada a ver se obedecer às instruções depois de declarar a fé em Cristo. Isso tem nada a ver, é falso e na verdade é heresia. A obediência tem tudo a ver com a nossa salvação. Porque se nós não estamos obedecendo, a nossa fé não é verdadeira. A nossa fé é provada pela nossa obediência. É provada pela nossa obediência. Você não pode declarar fé em Jesus Cristo e no mesmo tempo viver uma vida contra Ele. Não funciona dessa forma. E achar depois que vai ser salvo da destruição final. Você pode falar quanto você quiser. Eu acredito, eu tenho fé. Existe um só Deus. Mas essa fé não vai te salvar se você não está obedecendo. Tiago 2,19, olha que interessante. O autor de Tiago fala assim: você crê? Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os demônios creem e tremem. Os demônios crêem em Deus da mesma forma que eu e você cremos. A mesma fé, a mesma confiança, eles têm. Qual é a diferença entre os demônios que vão gastar o resto da eternidade no inferno e nós? Eles não obedeceram. Eles não se submeteram a Jesus Cristo. Nós, que somos cristãos verdadeiros, nós obedecemos e nós nos submetemos. Então a fé sim é uma condição, mas sem obediência a sua fé não é verdadeira e você não será salvo. Quer um pouquinho mais de prova que a obediência é uma condição mesmo? Hebreus 5 versículo 9, falando sobre Jesus Cristo aqui. E uma vez que Jesus Cristo, Ele foi aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna. Para quem? Para todos os que lhe obedecem. Ele é a fonte da salvação. Cristo é somente a fonte da salvação para você, desde que você obedece Ele e crê de verdade. Você, não sei se você lendo isso ou escutando eu falar sobre todas aquelas especificações que Deus dá para ele construir a arca, para Noé. Sabe, ele dá cada centímetro. Ele fala, tem que construir exatamente assim, olha, esse tamanho e essa largura, essa altura. Por que será que ele deixou isso na palavra? Deus não precisava colocar isso na palavra, certo? Parece que não precisava. Por quê? Para ensinar todos nós como construir uma arca agora eu tenho as especificações, eu posso sair e construir uma arca. Não. Por que será que ele fez isso? Deixou tão detalhado as instruções dele registrado para nós. Eu acredito que ele fez tudo isso para mostrar para nós que ele espera, ele demanda que cada cristão segue detalhadamente as suas palavras. Você quer ser salvo? Faça do meu jeito. Eu vou te mostrar como você pode ser salvo. Não fica lá pensando que você vai construir a arca do seu jeito, achando que você sabe melhor ou de qualquer forma. Você quer ser salvo? Obedece exatamente o que eu falo, o que está na minha palavra, em cada detalhe. Porque quando você segue da minha forma, você vai encontrar a vida eterna. Noé não construiu de qualquer forma a arca. Ele obedeceu exatamente cada instrução. A fé e a obediência são condições. E eu quero concluir a nossa mensagem hoje falando sobre essa terceira condição, que é a perseverança. E nós vemos muita perseverança na vida de Noé. É incrível se você for parar um pouco para pensar de como deveria ser o seu dia a dia em construindo a arca, o quanto
quanta perseverança ele teve. É um exemplo de alguém que manteve a sua fé e obediência até o final. Sabe que eu estava pesquisando um pouco sobre isso. Eu queria saber quantos anos será que demorou para o Noé construir uma arca desse tamanho. Tentando lembrar que naquela época não tinha as ferramentas que existem hoje. Sabe quanto tempo será que demorou? Uns estudiosos que, estudaram bastante, bem mais profundo que eu, esse assunto, eles acreditam que demorou no mínimo 55 anos para construir a arca. No mínimo 55 anos. Entre 55 e 75 anos. É muito tempo. É muito tempo focado e dedicado em uma coisa, um projeto. Imagina trabalhando naquilo por 55, no mínimo 55 anos. Quantas árvores ele tinha que cortar? Quantas tábuas ele tinha que recortar de cada árvore para construir uma coisa tão imensa como a arca? Quantas horas de esforço e energia ele teve que dedicar todos os dias, prego por prego, batendo para construir essa arca? Quantas horas de planejamento ele dedicou para entender como que ele podia realmente fazer uma coisa desse tamanho flutuar e não se afundar? Exige muita perseverança. Será que foi difícil? Com certeza. Cansativo? Com certeza foi cansativo, mas dia após dia ele perseverou, mês após mês, ano após ano, independente das circunstâncias, ele continuou obedecendo fielmente a Deus, porque ele verdadeiramente acreditava que Deus ia fazer o que ele falou que ia fazer. E sabe que a gente vê agora, olhando no passado, lendo a história, que valeu a pena toda aquela perseverança. Meus irmãos, vai valer a pena, toda a sua perseverança vai valer a pena. Está difícil viver essa vida cristã? Sim. Está cansativo lutar todos os dias contra o pecado, para ser santo, para obedecer o caminho e seguir o caminho de Deus? Está difícil, está cansativo, mas vai valer a pena. Continua perseverando, não desista, não desista. Se você continuar nele por fé e obediência até o final, você será salvo. Hebreus 10, 35 e 39, vão ser os últimos versículos que vamos ler. O autor fala assim: por isso, falando para cristãos, por isso, não abram mão da confiança que você tem, ele será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Mas de repente ele fala, tentando encorajar essa igreja e falar: olha gente, vamos perseverar, sabe? Aqui ele fala que aquele que retroceder não vai agradar a Deus, mas nós não somos assim, nós vamos perseverar. Versículo 39, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Esse versículo foi difícil. Quero ler de novo então. Nós porém, coloca isso na sua mente, se encaixa agora, essa mentalidade, essa confiança. Nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Irmãos, temos que perseverar, por fé e obediência, em Jesus Cristo até o final. E se você cumprir essas 3 condições, você será salvo. A chuva pode cair, a tempestade pode vir,
As águas podem começar a subir nessa vida, mas Jesus vai manter você seguro e salvo. Ele vai te proteger. Você não tem nada que você precisa temer, você não precisa se desesperar, você não precisa se preocupar, você não precisa viver essa vida ansioso de que vai acontecer no final. Será que eu vou ser salvo ou não? Será que eu vou ser destruído com o resto da humanidade ou não? Se você obedecer fielmente até o final, você será salvo. Jesus vai te guardar, Ele não vai deixar você sair das suas mãos. Como eu falei no começo, a palavra fala, o próprio Cristo falou: permanece em mim e eu permanecerei em vocês. Faça isso. E eu quero encorajar você essa noite. Se você nunca entrou numa aliança com Ele, faça isso. Se arrepende dos seus pecados, confiando que aquilo que Deus falou, que vai acontecer um dia, onde Jesus vai voltar, e Ele vai destruir essa terra, junto com todos aqueles que viveram em desobediência. Acredita, confia nas suas palavras, acredita que no mesmo tempo, Ele não quer ver você destruído com eles, Ele não quer que ninguém pereça. Ezequiel capítulo 18 fala que Deus não tem prazer em nenhuma morte de um ímpio. Ele quer ver todos salvos, mas a escolha está nas suas mãos. Confia que Ele vai fazer isso. Não vale a pena arriscar e falar: olha, eu vou ficar até o finalzinho, eu vou esperar chover, vou esperar a chuva começar a descer para tomar uma decisão. Não faça isso, não brinca com Deus. Toma essa decisão. Entra nesse relacionamento com Cristo. Se arrepende dos seus pecados, coloca a sua confiança nele, fala: Deus, me perdoa dos meus pecados, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Entra em mim, transforma a minha vida e me ajuda a viver uma vida santa e agradável ao Senhor, com perseverança e fé até o final. E naquele momento, você será perdoado dos seus pecados, e você entra na arca, você entra em um relacionamento com Cristo, e você será salvo da destruição. Vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, queremos te agradecer primeiramente, Pai, pela sua presença aqui. Não somos dignos de ter o Senhor aqui entre nós em espírito. Pedimos que o Senhor esteja tocando o coração de cada um aqui, que o seu Espírito Santo possa estar convencendo os nossos pecados, Pai, quer dizer, convencendo os nossos corações dos nossos pecados, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que possamos verdadeiramente crer no Senhor, obedecer a sua palavra e perseverar em Jesus Cristo até o final, com essa confiança e alegria de saber que o Senhor promete a vida eterna para aqueles que cumprem as condições dessa tão grande salvação. Pai, obrigado por cada um que está aqui, obrigado por este momento e obrigado pela sua palavra, em nome de Jesus, nosso eterno Salvador, amém.